O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes do lado B do Rio. Eu sou a Luma e tô passando para avisar que a We Create Idiomas, a escola de idiomas parceira do lado B, está com matrículas abertas para 2025. Então, se você quer estudar inglês ou espanhol, no conforto do seu lar, online, ao vivo, com professores graduados em letras, esse é o seu momento. Até dia 30 de novembro, estamos com condições especiais para matrículas. Segue a gente em @WeCreateIdiomas. Se você não sabe escrever WeCreate, fica tranquilo. É WECREATE Idiomas. E lá você vai achar todos os links para o nosso WhatsApp, para o nosso site e um monte de vídeo legal. A WeCreate é uma escola feita por 2 professoras, contrata todos os seus funcionários através da CLT e pagamos todos os direitos trabalhistas. Então, nós somos muito preocupadas com questões sociais e vocês podem estudar sem peso na consciência, sabendo que não estão estudando no curso de um bilionário que não está nem aí para vocês. Valeu, galera. Um abraço. Bom momento, espectadores e espectadoras do Lado B, e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro de 2024 e eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio para o Lado B do Rio 341, chegando no YouTube e no seu feed de podcasts. Você que está no YouTube já sabe, a gente precisa que você verifique se você assina o canal, se você tem as notificações ativas aí, ativar esse sininho é importante para você receber o conteúdo. Não basta se inscrever, precisa ativar a notificação para você receber o conteúdo. E também, enfim, deixar o like no vídeo. A primeira coisa que você tem que fazer é deixar o like. Deixa o like e depois vai assistir o nosso programa de hoje. Compartilhar e comentar também, os comentários são bem-vindos. Estamos de volta depois do feriadão. Estou um pouco mais queimadinho, né? Porque estive na praia aí no feriadão do G20, feriadão do Eduardo Paes. Desfalque do Daniel Soares, está aí em miniférias pelo Brasil, né, Fagner? Sempre. Como sempre, um homem que curte aí o Brasil e o mundo. Escala... É o caixeiro viajante. Escala 2x5, Daniel. Foda. E, como você já sabe, já viram aqui, Fagner Torres Lima ao meu lado no Saúl Estúdio, via internet, a Luara Ramos, e também está com a gente aqui no Saúl Estúdio, Leonel Querino, o Leonel de esquerda, vereador do Rio de Janeiro, eleito pelo PT com mais de 13 mil votos. Leonel, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, um prazer tê-lo aqui. Enquanto vereador eleito, falava que... Conversei com a sua assessoria no episódio que a gente vai comentar aqui, que você sofreu uma agressão dos fascistas aqui do Rio, e a gente já estava com a agenda fechada, e eu falei assim, poxa, não vai dar, enfim, pra gente é muito complicado remanejar as agendas e tal, mas eu falei, você vai ser o primeiro vereador eleito a vir no Lado B, né, depois que passar a eleição. Mandei pra sua assessoria lá pro seu perfil, e tá aqui, de fato, o primeiro dessa eleição a vir, então, prazer tê-lo aqui, muito obrigado. Prazer todo meu, Caio, Fagner, Lu. Pô, legal. Aí, tô aí no Lado B, firme e forte. Vambora, vamos conversar sobre sociedade, vamos conversar tudo que vocês pautarem aí, tamo aí. Vamos dar a nossa cara a tapa aí. É isso. Luara, boa noite rápido. Boa noite, Fagner. Boa noite, Caio. Boa noite, Leonel. 13 mil votos, um número aí bem simbólico, hein, cara? Parabéns, bom recebê-lo. Tô ansiosa pro papo de hoje, acho que temos muito para poder trocar aqui. E boa noite para todo mundo que tá com a gente, né, também em vídeo a partir deste momento. Vamos lá. Hoje a gente não vai ter destaque inicial, porque a gente vai ter, além da entrevista aqui com o Leonel, a gente vai ter um caô da semana, que vocês com certeza já sabem o que é. Semana movimentadíssima. Como sempre. Fagner, boa noite. Boa noite, Leonel, boa noite, Caio, boa noite, Lua. Mais uma vez um prazer estar aqui, né? Depois de 15 dias aí que a gente tirou uma folguinha na semana passada. E vamos lá, porque a gente tem muita coisa para conversar. Tenho, né, acompanho o Leonel já há bastante tempo aí nas redes sociais. Quero saber mais sobre ele, sobre as propostas, o que ele pretende fazer. E a gente tem aí depois o caô da semana
para debater essa nossa expectativa com relação às boas notícias que eu espero venham para nós pela primeira vez, né? Parece que a direita não será mais inimputável na história do Brasil como sempre foi. Então, estamos no aguardo. Mais um vinho no gelo, né? Pois é. Aguardando. O Nero da Vola tá lá, 14 graus lá esperando, o Coíba também, o 12 por 1 também já foi comprado lá no Mercadão de Madureira. Quando acontecer, amigo, a festa só vai ser menor do dia que ele morrer. O engenho da rainha saberá quando acontecer. Antes de iniciar o papo, vocês já sabem, né? A gente tá aí passando a nossa sacolinha. A gente precisa da sua ajuda para manter a luz aqui do estúdio acesa e continuar na luta. A partir de R$10 por mês, você concorre aos sorteios da Camisa Crítica e recebe semanalmente a newsletter do Lado B de Ler, com reflexões e dicas culturais diretamente no seu e-mail e exclusiva para apoiadores e apoiadoras, com o selo de aprovação de Luara Ramos, que tem sido aí a maior entusiasta do Lado B de Ler. Ai, tá muito legal, eu tô amando. Quero colaborar mais. Isso aí, espero que colabore em breve. E a partir de R$20 por mês, além de concorrer ao sorteio da Camisa Crítica e de receber a newsletter, você também faz parte do nosso conselho editorial no Telegram. Tá meio parado porque teve o feriado, o pessoal meio que essa semana meio que largou de mão, mas já começou a bombar hoje, porque enfim, a gente quer comemorar, né? Grande dia. Pois é, as notícias. Tem um pessoal mais cético, que é normal também, né? Eu ainda tô no campo cético. Inclusive temos aqui, né? Mas enfim, então, se você quiser apoiar o Lado B, se puder apoiar o Lado B, a gente pede que você vá em apoia.se/Lado B do Rio ou em orelo.cc/Lado B do Rio. Tem uma galera que apoiou aí recentemente que eu preciso botar no conselho editorial. Calma, vou mandar o link para vocês em breve, aí nos próximos dias, tá, pessoal? E se você não puder, ou enfim, não quiser fazer parte desse plano de apoio, de financiamento coletivo, você pode ajudar com qualquer valor e quando quiser, enviando um pix para ladobdorio@yahoo.com. Agora a gente vai ao que interessa. O Leonel, ele é cria da abolição na Zona Norte do Rio, deve ter ido muito ao Sambola, à oposição, ao River, eu fui... Fico ali na Piedade. Tramela e Tramelinha. Bom Tramelinha, conheço saudade. A gente é ali de perto, né? O Gemini entrou aqui sozinho, gente, desculpa, do nada. Enfim. Coisas do Google Chrome. Funcionário aqui da EBC também e foi presidente dos sindicatos dos profissionais em rádio e TV do Rio. Ele ganhou popularidade, principalmente nas redes, mas também nas ruas, ao fazer algo que os militantes mais, assim, reconhecidos, digamos assim, da esquerda não faziam. E eu acho que não fazem até hoje, que é ir pra rua e, enfim, com a câmera em punho, né, com o celular na mão e confrontar a extrema-direita e os fascistas aí que estão na rua, sempre nas ideias, né, Leonel, mas também de maneira firme, né, sem arregar. É importante também colocar isso. E essa forma de atuação, Leonel, tem chamado a atenção da gente, a gente comenta bastante, né, Fagner, internamente, assim, a gente fala, cara, é uma atuação que a gente acha que é muito importante, mas ela também é muito perigosa. Você sofreu uma agressão recentemente aqui na Tijuca, que a gente também falou no programa, e de alguma forma ela simula um pouco o que os bolsonaristas e o pessoal do MBL, que a gente conversava aqui offline, que na prática é a mesma coisa, começaram a fazer, que eles ganharam muito espaço fazendo isso, né? Constrangendo parlamentares, militantes de esquerda, pessoas de esquerda na rua. Constrangendo, inclusive, enfim, exposições, coisas que não, né, nada a ver, não precisava ser político, bastava que eles entendessem que era um inimigo, eles constrangiam. E eles que iniciaram, enfim, nesse movimento atual, pelo menos, e aí, Leonel, eu te pergunto, primeiro, como surgiu essa ideia? Qual foi o insight que te deu essa ideia de fazer, vou fazer igual, a gente precisa, vou lá fazer igual? Como é que foi esse debate com você mesmo? Porque você está colocando seu corpo, enfim, o corpo negro, né? Sempre bom lembrar que, ou seja, corre 2, 3, 10 vezes mais risco do subúrbio e tudo mais, um militante de esquerda indo lá na rua confrontar esses caras que são perigosos, são violentos mesmo, é a essência deles. Como é que foi, assim, com os militantes, com o pessoal do sindicato, com a família, como é que foi isso? E como é que você trabalha isso também? Se tem alguma estratégia ou não, é uma coisa mais orgânica? Queria que você comentasse um pouco. Então, Caio, comigo mesmo foi o seguinte, eu me considero da geração do golpe, na militância partidária, militância aí eu fui do movimento secundarista do Colégio Pedro II, me envolvi, me tornei o presidente mais jovem da história do meu sindicato, isso foi há 9 anos atrás, ou seja, em 2015, então eu já tenho a minha base de esquerda, a base de luta, tanto no movimento sindical quanto no movimento estudantil,
mas o inconformismo com o golpe de 2016 foi o que me despertou o desespero de fazer alguma coisa. Então, você quer saber o que aconteceu comigo? Comigo mesmo, foi isso daí. Foi aquele desespero, em 2015, mais precisamente, 2015, aquele desespero de ver a ultradireita surgindo, ou pelo menos botando a cara novamente ali daquela forma, eu vendo as pessoas se enganarem, as pessoas que nunca entenderam política se virarem e começarem a ter posições fascistas de política. Aquele movimento ali foi algo desesperador, e eu queria fazer alguma coisa, e a gente estava vendo, eu estava nas ruas em 2013, na jornada de junho de 2013. 2013 eu considero que até 2014, querendo ou não, a narrativa de mídia, pelo menos é assim que eu enxergo, a narrativa de mídia social, de rede social, a gente dominava, a esquerda dominava. Tinha eu lembro que 2013, 2014, o Mídia PC Ninja. Siqueira, Mídia Ninja, tinha mais visualização, mais do que qualquer canal de direita, do que qualquer movimento de direita. Em 2015 que eles começam a virar o jogo e passam a gente. E aí não tem história, não tem... eu sempre soube que a esquerda caviar ia meio que virar o nariz pra mim, torcer o nariz pra mim, porque não é o debate acadêmico, não é o debate civilizado, mas eu tava vendo eles fazerem aquilo, deu certo, e principalmente depois do CQC ali, Guga Noblar, aquela coisa ali, foi a referência de falar assim, quer saber, eu vou fazer essa parada aí também, eu me garanto no argumento, eu vou pra lá. Os meus primeiros vídeos ficaram uma bosta, tipo assim, uma merda do caramba, fiz muita coisa ruim, mas querendo ou não, a gente foi pra rua na cara e na coragem e começou a sair coisa boa do ponto de vista de convencer aquela... Porque tem uma galerinha... E aí essa visão que eu acho que eles tiveram primeiro que a gente, e até hoje a esquerda ainda insiste em meio que tapar o sol com a peneira quanto a isso, que é a famosa galerinha que não tem instrução política, não tem discernimento exatamente, mas acompanha a mídia social e acha que política é aquela guerrinha de quem consegue lacrar mais, quem consegue ter aquele melhor argumento, aquela melhor performance, acha que aquilo substitui. Porque no fundo, aí a outra opinião minha, no fundo não tem certo e errado, tem em que lugar no mundo você tá, entendeu? Então assim, numa discussão pode haver, a gente vai ter o debate, não existe um vencedor num debate político, existe você esclarecer a outra pessoa quais os pós e os contras de cada caminho, ou de cada pauta, ou de cada bandeira, e aí você coloca, entre os pós e os contras, de que lado você tá? Quem você é? Tu é patrão, tu é empregado? Enfim. Então, existe isso, só que a maioria das pessoas não entende o que eu acabei de falar agora. Elas acham que é uma luta de UFC. Quem ganhar, eu vou torcer pra quem ganhar. Então, como o Anderson Silva ganhava tudo, todo mundo torcia pra Anderson Silva. Vitor Belfort, não importa se a história de um é diferente da de outra, pra quem isso não importa. E aí, infelizmente, é assim que é. E eu fui percebendo que a esquerda estava intelectualizando tanto a fala que não estava falando mais pra ninguém. Eu falei, quer saber? Eu vou na cara e na coragem, botar literalmente minha cara a tapa, e botei mesmo, ao ponto de eu quase morrer, né? Quase morri esse ano, não botaria minha cara de novo. Tem uma galera aí que tem uns babá que fala assim, foi o chute mais bem tomado que tu tomou, né? Que foi o chute do fascista do Rodrigo Amorim. Aí eu geralmente respondo, bota tua cara lá, porra, pra tomar, porque eu não queria tomar aquele chute e não botaria minha cara de novo. O chute ajudou a repercussão, a me eleger? Pode ter, ajudou. Que bom, vou até emoldurar agora o tênis do Rodrigo Amorim no meu gabinete. Botar na lata de lixo e vai emoldurar. Mas o fato é que eu não botaria minha cara de novo, quase morri literalmente, não lembro lá nada daquele dia. Se fosse ao contrário, né? Você imagina a repercussão que seria, você, enfim, provavelmente não estaria... Pois não, o Glauber tá sendo caçado porque deu um chute na bunda de um cara que foi lá provocar ele, deu um chute na bunda e expulsou. Tá sendo caçado no Congresso Nacional, né? Então assim, o cara quase me matou mesmo, o cara me deu um chute pra me matar, o Glauber deu um chutinho na bunda enfim... Então, em resumo, foi isso que aconteceu, foi essa coisa.
eu comigo mesmo, enquanto movimento sindical foi a minha base estrutural de luta, de entender consciência de classe, de entender como é que as coisas funcionam. Eu sou muito presente nos movimentos sociais e sindicais do Rio de Janeiro, quase todos ali, independente de partido, eu tô, só que de fato o que me elegeu não foi isso, né? Tem iguais a mim. Ali a gente ali, aquele ciclo de esquerda ali, a gente quase todo mundo se conhece, né? É quase a arquibancada do Botafogo, quase todo mundo se conhece também. É tipo a galera de arquibancada do Botafogo. Eu frequento a arquibancada do Botafogo há, sei lá, 23 anos, desde 2003. Aí a pessoa que tem, a gente conhece todo mundo. Aí eu particularmente conheço todo mundo que é de torcida, que vai regularmente, eu acho que eu conheço dentro da arquibancada do Botafogo. E assim é a esquerda também. Então, basicamente, foi assim que a gente transita, é isso que dá sustentação, mas eleitoralmente a gente sabe que o que me deu repercussão foi isso daí mesmo, foi essa estratégia que eu usei, que, como eu falei, eu sei que tem gente que torce o nariz, que não gosta. Eu acho que num país civilizado de verdade, isso não precisaria disso, sinceramente. Só que guerra é guerra, filha. Guerra é guerra. Nós estamos na guerra, eu vou usar a arma deles contra eles. E o que tua família acha disso? Minha mãe sempre foi contra tudo que eu fiz na minha vida de matéria de militância, de tudo, né? Minha mãe sempre foi contra. Minha mãe queria que eu fosse aquele profissional exemplar, respeitasse o patrão. Aí eu entrei na TV educativa como estagiário com 14 anos de idade. E aí fui contratado com 18 e com 19 eu já estava entrando na CIPA, discutindo, chegava em casa dizendo que o meu patrão era um filho da mãe, um filho da puta do caramba, que não sei o que. Minha mãe ficava desesperada, pelo amor de Deus, o emprego tá difícil, meu filho, vai lá, respeita sua mãe, mas só que é mó sacanagem, pô, eu quero trocar, eu quero trabalhar. Eu trabalhava em 2 empregos, queria trocar, mas o meu chefe não gostava de mim. Aí, pô, eu já batia de frente. A mesma coisa foi no movimento secundarista do Pedro II. Lá no Pedro II, no movimento secundarista, quando eu falei pra minha mãe, tô botando uma chapa lá, eu sou vice-presidente de uma chapa do Grêmio lá do Pedro II. Não acredito que você tá fazendo isso. Vai estudar, Leonel, pelo amor de Deus. Não sei como, mãe, tô estudando, mas só que a gente tem que lutar pelo passe livre, mãe. É um absurdo, você tem dinheiro pra pagar minha passagem? A gente precisa lutar pelo passe livre. Então minha mãe, só que ao mesmo tempo que ela foi contra, depois que eu entro também, eu nem chamo minha mãe pras paradas, pra eleição, pra nada, pra ajudar nada, porque minha mãe, ela totalmente fora de si, ela é over total, então ela não queria que eu entrasse, mas também se eu boto minha mãe na rua lá pra ir, tá arriscado ela pular em cima dos outros pra me defender, e o caramba, não, mãe, calma aí, não argumento, não sei o que, não vai, minha mãe é descontrolada quanto a isso, então família é isso daí. Meu pai é um coroa paraibano. Pô, ele é conhecido como baixinho, um cara tranquilão, fala baixo, nunca brigou com ninguém na vida. E o meu pai é o seguinte: pai, tô indo lá tô indo ali meter a porrada nos policiais ali que estão invadindo a favela ali. Tá bom, vai lá, cuidado. Bota o casaquinho. Bota o casaquinho. Meu pai assim, vai. E eu, o cara que tem mais orgulho de mim em tudo, assim. Aí eu volto, tipo assim, do mesmo jeito que eu voltei, orgulho, pai, ó, virei presidente de um sindicato. Porra, caraca, legal se eu falar assim, pai, ó, virei encarregado da faxina do... Quando ele, porra, valeu, meu filho, muito legal. Meu filho, ele é assim, meu pai é esse. Aí minha mãe é desesperada, pelo amor de Deus, Era assim, aí esse foi, seu Chiquinho e Dona Lídia. Olá, ouvinte, eu sou o Podão e eu tenho uma notícia incrível para você. Esse podcast está participando do prêmio Melhores Podcasts do Brasil 2024 e você pode fazer a diferença. A votação já está aberta e é super fácil participar. Basta acessar o site premiompb.com.br, votar no seu podcast favorito, lembrando que você pode votar uma vez por dia. Contamos com o seu voto, hein? Obrigado pela atenção e agora pode voltar ao seu episódio. Um forte abraço e até mais! Eu achei curioso, né? Enquanto o Leonel estava falando, tem uma coisa que nos une, é que o lado B também começou em função do golpe contra Dilma, né? A gente também, o podcast também nasce da indignação de ver, principalmente, né, em relação ao jornalismo, né? De ver que naquela época não existia contraditório na discussão que se tinha, que não era discussão, né? Era discurso único.
em defesa do golpe contra a Dilma, inclusive, né, o golpe que chamavam de impeachment, mas a gente que estava na rua e que acompanhava a política desde sempre sabia que era um golpe. Então, a partir dali nasce o podcast e até por isso, então, a gente tem isso em comum contigo. A gente só nunca se candidatou a vereadora. Só a Luara, né? Luara se candidatou a deputada em 2018, mas também ainda não era do lado B na época. Leonel, eu queria fazer uma pergunta para você, o seguinte, cara. Isso que você falou, isso que o Caio colocou na primeira pergunta, tenho curiosidade de saber como é que vai ser agora essa sua atuação na Câmara, né? Haja vista que você... a Câmara do Rio de Janeiro, obviamente, ela tem um número expressivo, embora menor do que nos últimos tempos, mas expressivo de bolsonaristas. O filho, um dos filhos do Jair Bolsonaro está lá ocupando um cargo público sem fazer rigorosamente nada ao longo, sei lá, de 20 anos. É uma das figuras mais histriônicas aí, embora não verbalmente, né, mas nas redes sociais, embora a gente também não entenda muito bem o que ele escreve, mas agora você vai estar lá para poder se contrapor. E você ficou marcado por se contrapor, não ter medo de se contrapor, né? Os seus vídeos, os que eu acompanho há bastante tempo, ficava, caralho, esse cara é maluco, velho. Como é que esse cara tem coragem de estar na manifestação em Copacabana com... Eu vi vídeo de você em manifestações gigantescas, na época que o bolsonarismo ainda bombava as manifestações em Copacabana, e você tava lá sozinho e constrangendo os caras. Eu falei, porra, esse cara é maluco, eu não tenho coragem de fazer uma porra dessa, não. Ou então ele tá com uma equipe gigantesca de 3x4 atrás dele ali, que ele não aparece na câmera. E aí, como é que vai ser essa atuação lá agora, como, né, no papel de vereador? É óbvio que tem as questões do decoro e tudo mais. O decoro pra gente, né, pra o decoro pro vereador de esquerda, para um parlamentar de esquerda, ele é muito maior, né? A direita pode tudo, como a gente estava falando no começo do programa. A direita sempre foi inimputável no Brasil, né? E aí não é o seu caso, não é o seu espectro. E aí, como é que você pensa em trabalhar essa sua verve? E não só a verve, mas enfim, é a sua característica mesmo, né? É aquilo que faz você ser quem você é, né? De ir pro confronto com os caras, e por mais que os caras sejam violentos e você é na ideia, ainda assim é um confronto. Como é que você pensa em trabalhar nisso a partir de janeiro do ano que vem? Então, Fagner, eu vou fazer um mandato combativo, ponto. Independente, ponto. Independente do prefeito. Meu partido está na base aliada. O que a prefeitura fizer de interessante, nós vamos votar a favor. Agora, qualquer coisa de projeto liberal, projeto que retira direito do trabalhador, não vai ter o meu apoio, ponto. Guarda Municipal Armada não vai ter meu apoio. Retirada de direitos, aumentar, privatizar praias, parques e jardins não vai ter meu apoio, ponto. Agora, eu sou do PT, com todo respeito, eu não sou do PSOL. Então eu vou ter diálogo sim com o prefeito, mantendo minha independência. Eu sei o preço que eu vou pagar. O preço que eu vou pagar é no de não ter cargo dentro da prefeitura, ponto. Então não vou ter, esse é o preço de não ampliar, digamos, o que 95% das pessoas que entram na política entra para fazer isso. Para conseguir mais poder, para conseguir mais espaço na máquina pública, e assim, alguns com boas intenções, outras ruins, mas a disputa é essa. Então, pelo menos hoje, eu posso te assegurar que eu sei o preço disso, o preço de ser independente, vou pagar esse preço, porque hoje, para mim, ele é muito caro, meus princípios e tal, meus princípios ideológicos, né? No sentido de defender e ser coerente com a galera que votou em mim. Agora, do ponto de vista do combate, eu sei que eles estão com a cama armada para mim, porque hoje eles já tem um beabá de parar pessoas como eu, né? Tanto da extrema-direita quanto da esquerda, que sou eu. A verdade é essa, né? Então já tem um beabá ali que é caçar o decoro. Olha o que está acontecendo com o Glauber. Sim. Né? Então, eu vou precisar ser... enfim, precisar ter cautela, vou precisar ter um mínimo de controle, vou rebolar ali para não cair na armadilha deles. Agora, que eu vou para cima deles, eu vou, que eu vou para cima da extrema direita, né?
Então tem Carlos Bolsonaro e outros lá que eu sei que tem projetos, tem uns projetos bizarros, uns projetos de lei bizarros lá, que eu vou votar com certeza contra, a gente vai combater, a gente vai confrontar ali. Só que eu vou ter que me controlar em relação ao decoro. Eu não vou poder não vou poder pegar minha câmera e ficar fazendo vídeo dentro do plenário diretamente com o Carlos Bolsonaro, porque isso eles vão me pegar. Então eu vou ter que ter esse aí. Mas no púlpito eu tenho meu direito de falar, o parlamento não é. Então eu tenho direito de falar, eu tenho direito de combater. Então a ideia, o que eu tô fazendo é estudando pra cacete. Eu tô estudando muito, estudando o regimento interno, tô estudando a lei ordinária do município. Já tô encaminhando, tem um camarada já me ajudando. Eu quero colocar no primeiro dia, ou seja, dia 2 de janeiro, eu quero entrar com pelo menos 100 pedidos de esclarecimento, 100 requerimentos. 100 requerimentos para mais diversas bandeiras de atuação. Eu vou pedir eu quero saber o que acontece aqui na Praça São Salvador, porque eu sou amigo dos camelôs da Praça São Salvador, por que uns têm licença e outros não. Eu quero saber qual é por que a Guarda Municipal às vezes está na Praça São Salvador e às vezes não está, qual é a grade de horário, qual é a regulamentação. Eu quero saber por que os camelôs da Praça São Salvador só podem ficar até 10 horas da noite na praça, enquanto que os bares podem funcionar até 1 hora da manhã. Eu quero saber a quantidade de escolas que tem ar-condicionadas que não tem e a quantidade de escolas que tem educadores preparados para lidar com a diversidade, com as pessoas de espectro autista, por exemplo, e a quantidade que não tem, a quantidade de profissionais de educação que estão sendo contratados temporários. Então, estou fazendo uma série de listas da parte da saúde, educação, segurança. Então, quero entrar com pelo menos 100 requerimentos, quero fazer um mandato combativo na linha correta e espero que a prefeitura atenda aos meus pleitos. Tomando muito cuidado, sabendo que o que eu estou indo encontrar. Então, quando a gente fala da Câmara dos Vereadores, a gente está falando de uma base aliada do prefeito, quase que mais de 2/3 é base aliada do prefeito. Então, vou precisar ter cautela com essa galera, quero conversar com essa galera, quero estar em contato. Extrema-direita não quero diálogo, ponto. Diálogo zero com a extrema-direita. E a partir daí, vamos ver o que vem. Não tenho esperança em ter projeto de lei aprovado, porque eu sei que eu vou ter dificuldade. Queria muito. Vou protocolar projeto de lei. Se aprovado, são outros 500, porque envolve muitos acordos, envolve muita coisa diferente. Espero ter, mas que não vai ser com o meu voto, que ele vai privatizar a cidade, não vai ser com o meu voto, que ele vai armar a Guarda Municipal e outras coisas mais, não vai ser. Agora vai ser com o meu voto se ele quiser aumentar a contingente de professores nas escolas municipais, se ele quiser melhorar a merenda das escolas, melhorar a saúde pública, conseguir avançar na questão das creches, do déficit da creche, da fila do CISREG. Então isso aí, basicamente é por aí. Dessa maneira que eu quero chegar. Eu tô chegando. Sem menosprezar ninguém, só que como diz o Sama, né? Sem desmerecer ninguém. É isso aí. Sem desmerecer ninguém. Lu. Vou aproveitar esse gancho para poder perguntar aí a comunicação, como é que fica? A comunicação do seu mandato, já tem uma linha? Você falou de não filmar ele no plenário, mas esses vídeos, né, que você costumava fazer, dali do plenário para fora, como é que e como é que vai ser o papel aí, o peso da comunicação na sua atuação agora como vereador, Leonel? Eu vou continuar com comunicação de rua. Eu só não posso agora, enquanto político, ficar questionando outros políticos na rua por conta, de novo, da questão do decoro e tal. Mas vou continuar com comunicação de rua, pretendo me comunicar com o povo. Então a ideia é comunicar com a galera, com o povo que mais precisa. Então quero a mesma dinâmica que a gente faz ao confrontar o fascismo, a gente quer levar esse debate para o povo. Enquanto vereador, a gente está organizando formas de, digamos assim, ao invés de confrontar o bolsonarismo com as ideias deles, a gente
confrontar as ideias dele com o povo. Então, se for o caso, nós vamos conversar com quem está sofrendo numa fila do CISREG. Nós queremos ir lá e falar com essa pessoa, entender o que está acontecendo e tentar e cobrar de quem é responsável para essa pessoa entender e a gente poder cobrar e a gente poder mostrar para a população o que a gente está fazendo para tentar resolver, sem desmerecer servidor público. Como eu falei, eu não sou nenhum fascista, eu não sou lá Gabriel Monteiro que desrespeita servidor público, que acha que servidor público é vagabundo. Pelo contrário, eu respeito muito cada servidor, mas eu quero saber como é que está a administração do hospital, quero saber como é que eles estão atendendo, o que está faltando, e aí a gente conversar com a população. Quero tentar fazer uma comunicação onde eu me coloco no lugar do povo. Então, se quer saber objetivamente o que a gente tem pensado, eu e o William, que é o meu coordenador de comunicação, está aqui no estúdio, ele aqui atrás da câmera. Aí, o que a gente tem pensado é exatamente como que o Leonel pode se colocar no lugar do povo. Eu vou me inscrever numa fila de CISREG, eu vou fazer minha cirurgia, eu quero meu pai está na fila do CISREG. Então eu quero acompanhar isso daí. Eu quero quem é o filho, o filho, a filha do Leonel tá na fila tá na fila da creche. Eu quero ver como é que é isso daí. Então eu quero ir tentar fazer essa comunicação, eu me colocando no lugar do povo que precisa. Então vou fazer muito material dentro das favelas, né, ver o que tem dentro da favela, o que não tem dentro da favela. É isso que a gente está preparando. Eu confesso que a minha comunicação está um pouco parada da eleição até o dia 1º, mas nós estamos reestruturando. A gente está reestruturando para tentar, a partir de janeiro, vir forte. Enfim, vamos ver o que sai, né? Estamos procurando uma galera boa de roteiro também para ajudar a passar essa mensagem. A gente está procurando, tem uma galera que está ajudando já também, pensando ideias, porque comunicação tem para mim, não sei se vocês concordam, que 90% é o conteúdo. A técnica, a luz e o caramba, se tá boa, é os 10%, é o 10%. Mas o negócio é o que tu vai falar, é o teu conteúdo, é o que você vai passar, qual é a informação que tu vai levar. A pessoa tem que olhar aquilo ali, querer aquela informação que você tá passando, o que você tá agregando ali. Não importa se tu tá com uma boa camisa, com uma boa fala, com um bom visual e por aí vai. É importante, e aí nesse ponto é importante ter gente que pensa igual a gente do meu lado. Então todo mundo que trabalha comigo, sem exceção, tem que estar muito sintonizado nessas pegadas. A gente tem que querer muito disputar a sociedade, a gente tem que querer muito combater o fascismo, tem que ter muito senso de independência ali nesse começo, tem que ter esse senso, que eu acho que é o que... Eu sou da renovação da política, eu sou da renovação do PT, então eu preciso mostrar isso pagando o preço, porque tem um preço duro. Não se engane, o bagulho é doido. A galera que é acostumada ali com a máquina, quer que entre pra dentro da máquina e fique. O bagulho é doido. Mas nós vamos resistir, mano. Nós vamos fazer. Eu preciso ter minha consciência limpa daqui a 4 anos. Assim, cara, posso ser eleito, não ser reeleito, não sei. Mas, cara, eu dei o meu melhor aqui. Eu dei o meu melhor e entreguei para os 13.325 votos, para as pessoas que votaram e que não me votaram, mas torceram também. Eu entreguei o que eles esperaram. É isso. Leonel, um dos desafios que a gente tem falado bastante, principalmente agora na época das eleições, e a gente trouxe aqui um candidato a prefeito, o Yuri Moura, do PSOL, deputado estadual, candidato a prefeito de Petrópolis, chegou ao segundo turno, e uma das falas que me marcou muito na entrevista com ele, mas que é um debate que tem sido bastante ampliado por aí, não foi só ele, nem tampouco só a gente que fala, é sobre a questão da esquerda nos territórios. Muito se fala que a esquerda, é uma crítica da qual eu concordo, queria saber a sua opinião, que a esquerda nacionalizou demais o debate. E é curioso que o lado B tá um pouco nesse escopo também, né? Porque a gente surge lá do B do Rio, a gente na época de 2016 falando muito do Crivella, e contra o golpe, e aí vem o golpe, Temer, Bolsonaro, e aí o lado B mesmo começou a nacionalizar a nossa pauta, que foi meio que natural, porque a gente viu a ascensão da extrema-direita, do bolsonarismo muito forte.
mas ao mesmo tempo a gente perdeu território, a gente perdeu a coisa de estar perto das pessoas que de fato estão fazendo a política ali, a pequena política, no sentido de ser dos lugares, né? E isso é uma contradição, porque, e aí uma das falas do Yuri é sobre isso, a gente tem talvez os dois grandes movimentos da esquerda no Brasil, o MTST e o MST, são disputas de território, né? E ao mesmo tempo tem o surgimento, o aumento da influência das igrejas evangélicas nos territórios. Feito esse preâmbulo, eu queria saber como é que você vê essa crítica, se você acha que houve de fato uma nacionalização dos quadros de esquerda de uma maneira geral, e se você concorda ou discorda, ou concorda em partes, e como é que você vê hoje, principalmente no Rio, um local onde há muita influência dos pastores, das lideranças evangélicas, neopentecostais principalmente, como é que você vê esse diálogo da esquerda com o trabalhador evangélico, né? Com as pessoas que são trabalhadores e trabalhadoras, mulheres, negras da favela, que são evangélicos e que por vezes olham alguém de vermelho com essa estrelinha do PT e falam, pô, isso aí não tá legal. Como é que você vê isso? A partir até das suas experiências mesmo de rua. Eu não tenho uma conclusão, uma síntese para essa dialética, porque eu acho que infelizmente ninguém tem. Se já tivessem, já teria resolvido. Mas assim, a vida ela é contraditória por natureza, então são várias contradições. Primeiro, vamos pelos fatos. Fato 1, a esquerda, a vanguarda da esquerda está deslocada do trabalhador comum. Fato, isso é um fato. O que seria a esquerda se aproximar? Você pode ter uma linha de raciocínio, seria a esquerda voltando para a base, que é a linha do Mano Brown, que eu concordo em gênero, número e grau, tem que voltar para a base. Mas o que é voltar para a base? Você pode voltar para a base igual pensa num cara voltando para dentro da favela. Pensa no Leonel, Leonel voltando para dentro da favela. Você não pode voltar de mão vazia. Então, você tem que ir, você tem que sair, você tem que voltar para dentro da favela com alguma informação. Essa informação dá trabalho. A nossa lógica, a nossa perspectiva de sociedade, de mundo, é uma perspectiva complexa. A gente não resume o problema da violência em bandido bom e bandido morto. Sim. A nossa questão, ou seja, quando o cara mais acadêmico fala que, não, mas a gente não pode futilizar o debate, por aí vai, tem razão também. Só que ao mesmo tempo a gente tem que desintelectualizar a fala. Olha que loucura. Sim. É a contradição, filho. É a contradição. Se fosse fácil, a gente tava no poder. Eu cá comigo, eu faço o seguinte. Eu pensei no até que o último de nós vença. Primeiro, por quê? Porque eu percebi que, na minha avaliação, tinha uma galera que eu conheço que torce o nariz para a esquerda porque acha que a esquerda é o cara hipócrita que diz que quer todo mundo bem, mas ele é o primeiro a querer se dar bem. Aí quando tu fala, em outras palavras, o cara vive pregando no comunismo, mas é o comunista de iPhone, não sei o que. Eles têm essa visão, além da visão, é claro, contra a nossa pauta identitária, que é muito enraizada, que é a pauta conservadora. Só que eu sempre fui um cara que, não tenho a menor dúvida que a minha mente é ideologizada, no sentido de poder, da gente tem que avançar no direito individual das pessoas, mas a gente precisa fazer aquele debate mais pragmático ali, que é o debate do economicismo, o debate do que paga as contas das pessoas. Então, fazendo essa leitura, eu percebi que foi isso que a direita conseguiu fazer na cabeça do pobre de direita, foi isso, essa visão de que isso é tudo hipocrisia deles, eles ficam falando igualdade, mas mentira, eles só querem se dar bem, e não deixa de ser verdade. Aí o que eu imaginei? Por que eles pensam isso? Eles pensam isso porque a esquerda, de fato, tem um problema para falar sobre vitória, sobre poder ganhar, sobre poder consumir, sobre querer beber bem, comer bem, morar bem. A esquerda, de fato, tem essa coisa. Aí o cara olha, o esquerda verdadeiro é o Mojica que anda de fusquinha e vai morar na roça. Só que ninguém quer fazer o que Mojica faz. Aí isso torna a gente hipócrita, porque a gente quer comer bem, quer viver bem, mas quer
que todo mundo tenha. Aí dentro desse redemoinho na cabeça, o que eu penso? Então a esquerda tem problema de falar que em vitória, porque vitória remete a competitivismo. Aí não consegue falar de vitória, não consegue falar de viver bem, coisa e tal, e ao mesmo tempo quer falar com a base, então ferrou. Aí eu peguei a frase, até que o último de nós vença, porque eu acredito que é mais ou menos isso aí. Olha só, eu quero vencer, mano. Tu vai me ver, eu quero comer bem. Tu vai me ver, se eu tiver dinheiro no bolso, com meu dinheiro, meu suor, eu vou comer em restaurante bom, vou viajar com a minha família, quero uma educação boa pra minha filha, quero isso, mas quero que tu tenha também. Aí, vamos lá, até que o último de nós vença, vamos colaborar. Aí foi a forma que eu acho que é uma forma mais fácil de encontrar. Eleitoralmente, então assim, ideologicamente seria isso daí. Eu acho que essa é a pegada. É a pegada da vitória, de chegar assim, meu irmão, vambora, vamos vencer junto, tu não vai vencer sozinho, tu vai vencer se juntando coletivamente. É um ajudando o outro que a gente vai vencer. Então essa é a pegada. E aí conecta direto. Eu acho que agora a gente já está encontrando algumas respostas, como a discussão da escala 6x1, o fim da escala 6x1, coisa tal, já está encontrando, mas é nessa pegada. Por quê? Fim da escala 6x1. Olha só, na vida não é só trabalho, vamos vencer junto. Eu não quero trabalhar 6 dias, também não quero que tu trabalhe. Então é fácil isso, defender. Eu sou parlamentar, vou trabalhar 4x3, meu irmão, quero que tu trabalhe 4x3 também. Então aí vai pegando. É por aí, ideologicamente é por aí. Eleitoralmente, que eu ainda não encontrei solução nenhuma. Porque tu vai fazer esse discurso na favela, vai pegar, todo mundo vai agradecer. Eu fiz campanha, 80% da minha campanha foi na favela. Quando baixou meu voto foi de classe média, filho. A favela vendeu o voto. A verdade é essa. Mesmo aquele cara que gostava, que abraça a ideia, que vota no Lula... Tá, eu voto, mas só que minha irmã tá empregada lá na prefeitura com aquele maluco, com aquele camarada lá, e se eu não votar nele, eu vou perder o emprego. E o outro, é isso. É a máquina de comprar voto que os caras têm. A eleição mais cara da história foi essa agora, e não foi por causa do fundo eleitoral, foi da sacanagem mesmo, porque eles privatizam a sacanagem, né? Ao contrário do que eles vão enganando o povo, porque eles acham que primeiro eles dizem que a sacanagem está na corrupção do Estado. Aí o que eles fazem? Eles legalizam a sacanagem. Eles vão lá, privatiza, aí o cara vira dono de empresário, o empresário está bancando eles ali assim, eles vão comprando voto e vão fazendo ali a máquina pública. Eles transformam o funcionário fantasma em guardião da puta que pariu, que o cara, qual é o trabalho do guardião? Fica olhando. E aí, se tu falar que é o funcionário falando, não, o cara tá trabalhando de quê? Eles legalizaram a sacanagem. O cara legalizou o cabo eleitoral comprado com dinheiro público. Que aí faz isso. Aí tem espalhado para toda a cidade, não fazem mais concurso público, isso tá espalhado para toda a cidade, a eleição fica comprada, e até o cara que abraça a tua ideia ideologicamente, que a gente tá conseguindo convencer de votar no Lula, esse cara vende o voto dele na hora da urna. Então, eleitoralmente, o bagulho tá muito doido. Aí eu só tenho assim, eleitoralmente, sinceramente, é muito complicado. Por exemplo, a verdade é essa. A verdade é que quem votou em mim foi o cara que é de esquerda conscientemente de esquerda. Seus votos até o cara ideológicos mesmo. Honestamente falando, até o cara que às vezes eu julgo como esquerda caviar, esse cara olhou pra mim e falou assim, porra, mano, tu me chama de esquerda caviar, mas olha só, eu gostei do teu trabalho e é por isso que eu votei em você. Ou seja, eu tô falando isso numa crítica, mas dentro de uma dialética que da gente poder se entender, porque assim, então, em resumo, é uma merda, isso no sentido não sei o que fazer, não sei, assim, é muito sinistro, assim, a eleição é muito sinistro, essa coisa da compra de votos, assim, desenfreada, e aí eu começo a entender parte da esquerda que fala, nós temos que entrar na máquina mesmo, não temos que disputar isso daí, senão ferrou. E consigo entender parte da esquerda que vira e fala o seguinte, não, a gente não pode vender esse discurso, a gente tem que convencer o cara, ok, mas o que vai falar mais alto na tua cabeça? Não fala do outro, não. Porra, se eu tô desempregado, com a consciência que eu tenho hoje, mas eu tô desempregado, a minha filha tá com fome, a minha barriga tá doendo, Aí você chega ali, o cara fala assim, meu irmão, me ajuda a me eleger, que eu vou te dar um emprego, você vai ganhar R$2.000 por mês.
Eu sei que o cara é safado, eu sei que o cara não me atende, mas o cara tá me atendendo ali. É a coisa do território, né? O território, o cara age na necessidade imediata daquela pessoa. Quem é que tem condição de ajudar? Ou é um mega empresário, que esse cara não faz, ou é o Estado. Então o cara usa ali. Então, se você quer atender, se a esquerda tem que voltar para o território, automaticamente ela tem que ter uma máquina na mão. Para ter a máquina na mão, ela vai ter que fazer acordo. Acordo eleitoral, acordo pragmático e por aí vai. Aí vai a contradição. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no Armazém do MST, na Lapa, e na Livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Vamos lá, Leonel. A gente tem muito mais a complicar do que a solução, mas a vida é assim, não tem jeito. Eu a gente saúdo... também não tá aqui pra responder tudo, não. A gente tá pra refletir mesmo e jogar as discussões. Eu particularmente saúdo muito a eleição do Leonel, a eleição da Maíra, a eleição do Rick, essa renovação de alguma forma nos quadros na esquerda do Rio de Janeiro, porque eu, enfim, não sou ligado a nenhum mandato, então eu sou jornalista, cidadão, e eu acho que eu tenho liberdade suficiente para poder opinar em determinadas coisas. Eu acompanho a vida política da cidade, do estado há muito tempo e por acompanhar eu tenho a minha impressão pessoal é que muitas vezes alguns mandatos, eu não diria todos obviamente, mas alguns mandatos da esquerda parece que o grande propósito deles é a manutenção dos próprios mandatos e não a transformação da sociedade. Eu durante já há algum tempo eu tenho essa leitura, né? E aí é uma crítica mesmo, enfim, cada mandato que coloque a carapuça como quiser, mas é uma crítica que eu tenho. E aí a partir do momento que eu vejo novos mandatos aparecerem, novas lideranças, pessoas da base, né? Você da abolição, Maíra ligado ao MST, o Rick, né? Não precisa falar nada, o cara esteve aqui com a gente inclusive antes da eleição, era um balconista de farmácia, que nacionalizou aí através de um vídeo no TikTok, colocou a principal pauta da esquerda hoje, além da prisão do Bolsonaro, obviamente, a gente reduzir a carga de trabalho, né, das pessoas, né, do trabalhador. Então, assim, eu acho muito louvável esse movimento que a gente conseguiu fazer enquanto eleitor no Rio de Janeiro de alguma maneira mudar, né, um pouco o perfil do representante na Câmara dos Vereadores. E aí, Leonel, eu queria falar com você. Você é funcionário foi funcionário da EBC, funcionário concursado, né? da EBC, concursado da EBC, né? E você é um comunicador nato, né? Você se elegeu por conta da comunicação, né? Por conta dos seus vídeos, como você mesmo bem colocou. Queria que você falasse um pouco como que você vê você estava falando sobre a questão do golpe e tal. Como que você vê o papel, né, do município, agora você como vereador, né, nessa transformação de mentes aí que a gente precisa fazer a partir de políticas voltadas para a comunicação, né? A gente tem a Multirio aqui no município, né? Você trabalha na EBC, sabe como é que é a estrutura de uma empresa pública de comunicação, e aí o seu mandato pretende fazer alguma coisa nessa linha, trabalhar, né, nessa abertura, vamos chamar assim, nessa abertura de mentes, né, a partir dos órgãos públicos que a Prefeitura do Rio tem, no que tange aí a área da comunicação?
Sem dúvida, Fagner. Assim, o que moldou o meu pensamento político, além do sindicato, foi a minha luta pela comunicação pública. Né? Quando eu vou trabalhar com 14 anos de idade na extinta TV Educativa. Em 2008, o Lula cria a EBC, eu faço o primeiro concurso e entro na empresa, sou funcionário de carreira. Então isso significa que eu não tenho a menor dúvida que eu vou encerrar minha carreira ali na EBC. Foi o lugar onde eu trabalho, o lugar onde eu me moldei. E a gente tem essa luta, né? No ponto de vista do município, a gente tem a Multirio, que é a empresa de comunicação pública educativa, ou seja, se a gente quer uma educação de qualidade, inclusive antes de chegar aqui nesse podcast eu estava numa assembleia lá com os trabalhadores da Multirio, né? Justamente debatendo a nossa pauta de reivindicações e falando o que eu vou falar aqui agora. A Multirio, hoje, para a comunicação do século XXI, para a educação do século XXI, ela é ferramenta essencial para qualquer prefeitura, para qualquer ente federativo que tem responsabilidade com a educação. Porque o que a Multirio faz? A Multirio, ela produz conteúdo audiovisual educativo que nada mais é do que aquilo que vai dar assistência para o professor na sala de aula, ou seja, aquela educação, aquela forma de educar antiquada, onde o professor imputa sobre o aluno o conhecimento dele e o aluno às vezes absorve, às vezes não, dentro de uma sala de aula opaca, com um quadro de giz verde, aquilo ali todo mundo concorda que não é o caminho mais. Hoje em dia nós temos que ter o audiovisual, você tem que ter a inovação na forma de educar, e as ferramentas necessárias é uma empresa como a Multirio, empresa municipal de multimeios. Então a gente precisa fomentar. Então não tenho a menor dúvida que dentro do meu mandato de vereador eu vou estar muito próximo ali, eu quero discutir muito a Multirio, que é uma empresa que eu entendo muito por ser presidente do sindicato, então participei de tudo ali, e é uma empresa que do ponto de vista estrutural é muito parecido com o que a gente tem da EBC, que é uma empresa pública também, só que a nível federal. Já na EBC, o que a gente quer fazer? A gente quer usar nossa influência política para disputar uma EBC, uma EBC que dê certo, uma empresa Brasil de comunicação. Então estamos disputando lá que haja mais concurso público, que a gente tem carência de profissionais. Você sabe que a EBC no ela custa 800 milhões de reais para ter 4 canais de televisão a nível nacional. Se for contar os retransmissores, vai dar até 6 canais, se for contar o canal Educação. Hoje o canal Educação, o canal Gov, a TV Brasil e a TV Libras. Então todos esses 4 com a EBC, mais 8 emissoras de rádio e mais uma agência de notícias que deveria ser a agência principal do nosso país. A título de comparação, uma Band da vida tem o triplo do orçamento para ter só uma televisão. Só numa televisão. Então, assim, o orçamento que o governo coloca na EBC, que do ponto de vista do trilhão que tem no orçamento público federal, 800 milhões é nada. Então dá para duplicar isso daí para ter mais concurso e para a gente poder disputar. Então quando a gente faz a crítica de que, quando a gente vê a direita fazendo a crítica que uma EBC, uma TV Brasil é a TV traço que não dá audiência, qual o caminho seguir? Fechar a empresa? É justo o contrário, a gente tem que investir, a gente precisa investir. Não dá para fazer 4 canais de televisão, 8 de rádio com 800 milhões de reais por ano, não dá. O orçamento de uma TV Globo, por exemplo, tudo bem que a gente pode comparar, mas uma TV Globo, por exemplo, a gente está falando de receita na casa dos 30 bilhões de reais, né? Na casa dos 30, 36, 37 bilhões de reais, o lucro da Globo é 1,8 bi, ou seja, só o lucro da Globo dá para fazer duas EBCs, que são 4 canais. Então, assim, do ponto de vista de orçamento, é óbvio que vai ser a TV traço, porque não tem orçamento. Então é isso que a gente disputa também internamente, a valorização dos profissionais e a questão editorial, que não haja enlatados, que abra mais espaço para a sociedade civil organizada colocar pauta, colocar conteúdo ali dentro. Isso aí é uma discussão da comunicação que a gente faz com muito, que embasa a minha
militância, eu repito aqui não dá voto, mas dá respaldo, mas isso dá sentido para a nossa vida, né? Dá o sentido. Então nós temos essa pegada aí na luta em prol da comunicação pública, tanto a nível federal, que é a empresa onde eu trabalho, aliás, nível estadual também, né, apesar de não ser da minha alçada enquanto vereador também, mas nós temos a Rádio Roquete Pinto, que é pública também, que deveria também tá sendo mais investida, tá tendo mais, tá a reboque ali daqueles, dos apoiadores políticos, da politicagem ali de compadrio ali. E a Multirio, me parece que o prefeito Eduardo Paes, só para finalizar aqui, deixar mais claro, parece que o prefeito Eduardo Paes, meio que a lógica dele foi enxugar a Multirio e servir como um apoio pontual de um conteúdo ou outro, da linha editorial de uma edição ou outra dos livros, ou uma coisa ou outra, que assim, muito aquém do que deveria ser feito, do que deveria estar a Multirio. A Multirio deveria ter já disputado a concessão do canal de cidadania, ou seja, o 2.4, ainda que não se chame mais canal cidadania, a Multirio já deveria ter disputado uma concessão para ela ter um canal 24 horas no ar, com conteúdo de educação pública, educativa de qualidade. É isso que a gente disputa para a nossa cidade, para aí sim a gente desenvolver a educação. Lu, última perguntinha para o Leonel, que a gente vai passar para o Cauã daqui a pouco. Bora. Não, muito bom essa discussão sobre comunicação e eu quero retomar um pouco da sua trajetória, né? Na verdade, seria a minha primeira pergunta lá atrás, mas como a gente estava ali fluindo legal, quero saber esse peso que você dá, eu acho super interessante, esse peso que você dá do sindicato, do movimento sindical na sua formação. Então, eu queria que você falasse um pouco mais disso, como é que foi isso para você e também como é que você vê hoje, né, o papel dos sindicatos, né, na formação da juventude trabalhadora brasileira. Você também foi secretário de juventude, né, da CUT estadual, você estava falando aqui em off, porque hoje você contou que também atuou no movimento secundarista, mas a gente pensa de início de vida política, assim, geralmente os jovens estão falando de movimento estudantil e tudo, mas para a juventude trabalhadora, a sindicalização mesmo no Brasil, que a sindicalização é muito baixa, né? Mas o movimento sindical, ele é uma escola, né? Eu falo porque eu também atuo junto ao movimento sindical, para mim foi uma grande escola, continua sendo, mas a gente vê, assim, que perdeu uma força, não só pela porrada que toma da mídia hegemônica, pelos próprios sindicatos, que eu acho que não souberam dar uma nova forma ali, né? Depois do novo sindicalismo, não surgiu um novíssimo sindicalismo. Eu converso isso com o pessoal, né, galera dessa nova geração da CUT também, e a gente tem essa dificuldade, não só pela coisa da estrutura, né, de quem já está ali, de quem já está fazendo, de uma transição geracional, eu acho que não é só isso, mas também pela forma sindicato, né? Então, eu queria saber de você, assim, como é que você vê, como é que você acha também que os sindicatos podem ser usados para esse retorno, né, esse trabalho de base que se diz tanto, mas que, né, muita gente não tem ideia de por onde começar. Eu tô falando, eu já estou jogando aqui para você, porque é uma coisa que eu penso muito é que os sindicatos podem ser esse ponto de apoio, né, deixar de ser esse aparato burocratizado que se tornou de expediente de 8 às 18, para ser um ponto de apoio mesmo, para a galera se encontrar, para a gente fazer mais coisas juntos. E aí, tô falando de coisas, não precisa ser só também institucional, não. Juntar a turma ali do sindicato e fazer um encontro, um churrasco que seja, trocar ideia. Enfim, o que você pensa sobre isso? Como é que é o peso na sua formação pessoal aí, política? E também o papel que você acha que tem para a juventude trabalhadora. Bom, Lua, eu acho que os sindicalistas, pessoas, não os sindicatos, mas pessoas estão acomodadas dentro do sindicato, ponto. De todas as correntes, todas as centrais. As de direita, então, nem se fala. As de direita, então, eles burocratizaram, botaram o estatuto debaixo do braço, e é fato quando há a crítica de que bota o estatuto debaixo do braço, não sindicaliza, não tem preocupação com mobilização e não faz a luta. Em paralelo a isso, o que devastou o movimento sindical foi a informalidade, a precarização da CLT. O meu debate sobre o movimento sindical, ele é um debate que, na minha opinião, ele junta com o debate da precarização da CLT, ele é diretamente ligado. Por quê? Porque hoje um trabalhador de aplicativo, um motorista de Uber, na minha opinião, é mentira que ele se ache
empreendedor. É mentira. Se você perguntar para um trabalhador de Uber, ele não vai dizer, você é empreendedor? Ele, não, eu não sou empreendedor. Sou trabalhador autônomo e prefiro trabalhar no Uber para ganhar 12 horas por dia e ganhar R$6.000 do que trabalhar 8 horas por dia numa escala 6x1 para ganhar no final do mês com os descontos R$1.200. Ponto. Ou seja, a discussão não é sobre a gente falar sobre empreendedorismo. A discussão é porque a gente deixou a CLT ficar precarizada. Hoje é ruim trabalhar de carteira assinada, a não ser quem tem trabalho, quem ganha mais do que 7 mil reais. Quem tem um trabalho um pouco mais qualificado e tem um salário melhor. Se você falar pro cara, você quer sair do Uber para trabalhar na CLT com um salário de 6 mil reais na CLT numa escala de 5x2, eu tenho certeza que ele vai querer. Ele vai querer. Então é uma conta matemática que aí eu sinceramente sou muito contra essa lógica de que, não, porque a gente está errando, que a gente não está falando sobre empreendedorismo, a esquerda tem que falar, não, a gente tem que continuar, o discurso está correto, a gente tem que ter mais direitos. O problema é que é isso, quando a gente tem que resgatar a CLT. Esse é o discurso, que aí resgatando a CLT, resgata o emprego formal, resgata o movimento sindical, e aí a crítica que eu faço, seja para o sindicalista que for, a carapuça sirva a quem servir, por que as centrais sindicais ainda não entraram de cabeça na pauta do fim da 6x1. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê, irmão. E eu tô falando da minha central, que eu sou cria e vou defender pro resto da vida, que eu sou da CUT. Mas por quê? Porque essa pauta era nossa. Essa pauta sempre foi nossa. A gente sempre defendeu a redução da jornada de trabalho. A pauta da CUT era reduz para 40 que o Brasil aumenta. Essa é a pauta da CUT, reduz para 40 horas semanais. Só que várias categorias já conseguiram a escala 5x2 e como o movimento sindical é dividido, por exemplo, na CUT, a ampla maioria das categorias que são a base da CUT já tem escala de trabalho 5x2. Então, essa pauta, o conflito político levou a gente a se dividir. Então, em resumo, a gente precisa resgatar urgentemente o emprego formal, o discurso está certo, e aí a gente vai resgatar o sindicalismo. E no mais, os sindicalistas, não os sindicatos, e assim, eu fico muito confortável para falar isso, porque com todos os problemas, a minha central ainda é a mais combativa, as outras que são tão combativas, às vezes são muito mais divisionistas, a minha central ainda é o que ainda faz alguma coisa, o pessoal está acomodado dentro da estrutura dos sindicatos, não pode, mano, não pode ficar acomodado, tem que dar trabalho, meu irmão. Agora, a parte boa do negócio, não tem escola melhor do que o movimento sindical. Eu tô vivenciando isso agora entrando na Câmara dos Vereadores. Quando eu entrei naquela Câmara, eu olhei aquilo ali, eu fui lá visitar, conversar com a galera, coisa e tal, eu falei assim, meu irmão, quem já encarou a Assembleia dividida com oposição, com o pé no saco, tem o pelego querendo defender a proposta da empresa, o pé no saco da oposição indo contra tudo, qualquer coisa que você coloca por oposição. Aí você entra em divisão dentro da diretoria, uma Assembleia de um CEP da vida, quem já foi aqui numa Assembleia do CEP, quem já encarou aquilo ali, meu irmão, porra, tá 90% preparado para encarar um parlamento. Não é à toa que o presidente da República é sindicalista. Então, como em matéria de escola, o sindicato é o que há. Sinceramente, é o que há. Mais até, com todo respeito, do que o movimento estudantil, que eu já fui parte dos dois e sei. O movimento estudantil é bom para você potencializar a tua revolta, você canalizar, você tem as discussões, mas assim, do ponto de vista prático, você vai pegar muita contradição, bicho. E aí, negocio ou não negocio? Um direito pelo outro. E aí, faço ou não faço? O que eu faço? Estratégia de negociação com a bancada patronal. Quem já foi de um sindicato de luta tem muito isso. Mas não é à toa também que às vezes você fica às vezes as mesmas direções nos sindicatos, aquela coisa toda, e aí acaba acomodando, infelizmente. Uma crítica que a gente tem feito aqui, inclusive, que é uma crítica que vale até pro próprio governo, né? A gente vai falar mais pra frente, a gente já falou do 6x1, a gente se orgulha muito de ter falado do 6x1 já há muito tempo. A gente entrevistou o Rick aqui, muita gente que não conhecia, a gente entrevistou o Rick, esteve aqui nessa cadeira, mas a gente vai falar mais sobre o Daniel, quando voltar, vai dar algumas explicações aí no âmbito da economia,
mas essa é uma crítica que eu acho que tudo que o Leonel falou sobre o assunto, acho que diz um pouco sobre o que a gente fala. Lu, finaliza aí pra gente. Não, isso é... Nossa, tanta coisa pra poder falar. Vai ter que ter um programa só pra você abordar isso que ele falou, né? Se eu vi seu olhinho brilhando. Sim, porque eu falo sobre isso também, essa coisa dos sindicatos, né? Sobre esse comodismo e o timing também, né, Leonardo? Acho que a comunicação tem tudo a ver com isso, porque parece que o timing do pessoal é outro. Eu tava vendo a nota da CUT, então conversei com os companheiros. A nota que a CUT soltou já quando o movimento já tava, os atos chamados e tudo, uma coisa extremamente reativa. Quer dizer, a primeira vez em muito tempo que a gente consegue fazer os caras responderem, acuar os caras, né? Fazer com que eles respondam uma pauta nossa. Aí a nota é extremamente reativa com essa coisa de mas a CUT já falava disso. Sim, já falava, então vamos junto. Qual que é o problema, sabe? Sim, já falava. Existe um medo, e eu até queria falar isso aqui no ar. Existe um medo de... É engraçado, quando um de nós começa a vencer, né, Leonardo? Essa coisa de até que o último vença, parece que não é pegada assim. Quando um começa a vencer, o pessoal já fica assim, mas o Rick tá se achando dono da pauta. Eu acho que ele faz certo em reivindicar, porque depois vem qualquer um outro aí, um Zé Ruela de direita, ou até um Zé Ruela de esquerda, o que se diz de esquerda, e toma, né, de assalto a pauta, e aí se esquece da companheirada que estava lá desde o início, que estava lá no sol fazendo manifestação no dia 15 de novembro, que era um feriado. Então, assim, eu acho importante que a gente reivindique sim, que as pessoas reivindiquem sim, que dê cara, né? Porque a cara do trabalhador é a cara de quem é cria da abolição, é a cara de quem é negro, balconista de farmácia, sabe? Eu sempre disse isso aqui. Os trabalhadores, com a palavra que for, com a palavra de ordem que for, ou sem palavra de ordem, mas com a vivência de trabalhador, sempre sabe o que precisa. A gente sabe o que uma empresa precisa para poder fazer direito ao nosso trabalho, para poder crescer, e também sabe que nosso trabalho merece ser mais valorizado. A questão é que nem sempre a gente consegue essa valorização porque as condições são essas, assim, né, de sectarismo, né, de problema de sindicatos que são burocratizados, que são pelegos também, entre outras coisas. Mas os trabalhadores sempre sabem. Então, assim, eu não sei nem se é a coisa de desintelectualizar, como você disse, mas principalmente proletalizar o nosso debate, sabe? De tornar cada vez mais o debate próximo do trabalhador. E aí eu só vejo isso elegendo trabalhadores. Com todo respeito, agora eu vou pegar a instituição carioca com todo respeito para falar algo com todo respeito vai tomar no cu. Aos companheiros e companheiras que fazem um trabalho intelectual. Eu acho que, é importante isso. Mas se a galera nunca comeu de marmita, nunca pegou um busão lotado, eu achava que isso era demagogia, sabia? Mas até eu ser candidato também. Quando eu fui candidato, eu falei assim, cara, todo político tinha que ter filho em escola pública, tinha que usar o serviço público de saúde, tudo. Porque só assim que vai melhorar, cara. Só assim que os caras têm noção de quanto tempo demora pra você pegar um busão. Só assim que os caras vão ter noção de quanto tempo você precisa para poder almoçar, sabe? Para poder esquentar uma marmita no micro-ondas da firma. Não assim, a gente que já passou por isso, a gente sabe o quanto é importante ter mais do que 15 minutos para poder comer um almoço mais ou menos requentado ali e ainda ter que ir para a fila de banco, resolver problema, levar a criança resolver problema de creche, ir para reunião de escola, levar a criança para médico ou ir para uma consulta também, porque a gente não tem direito nem de adoecer. Então, assim, quando você fala, né, Leonel, essa coisa do empreendedorismo, que o debate não é por aí, a pauta 6 pontos provou que o debate é sobre tempo. É sobre o quanto vale o nosso tempo, sobre a gente poder gerir o nosso tempo. Sabe, eu acho que isso é a coisa mais humana que existe, você ter autonomia sobre o seu tempo. É dizer assim, eu trabalho tanto, e quanto vale o meu tempo? Né? Quanto eu acho que vale minha hora de trabalho? Né? Os debates são muito, eu acho que muito por aí, a escala 6x1, ela escancara isso, o debate sobre a escala 6x1, né? Sobre o fim da escala 6x1, ou sobre o quanto a gente deve trabalhar para poder viver dignamente. Então, são esses alguns pontos que eu acho que, se a gente não está aqui para poder responder, eu acho que nem consegue, porque é muito mais complexo, né, Leonel? Como você mesmo disse, a gente não chega com a resposta pronta, mas os insights que a gente teve aqui hoje é para construir essa resposta com certeza. E sempre coletivamente, né? Porque não tem outro jeito. É isso. E se não tem vitória, né, Luara? Não tem como reivindicar quem é o autor da vitória. Sem vitória não adianta dizer quem foi da pauta, porque a pauta perdida não vai adiantar de nada. Relembrando a você, né, deixar seu like pra gente é importante, tá curtindo a discussão. Deixa seu comentário, se tiver alguma pergunta pro Leonel,
Bota aí nos comentários que a gente manda para ele responder. Deixa seu feedback, por favor, pra gente é importante. Enfim, esse engajamento no YouTube, para você que tá no YouTube, é muito importante. E agora a gente vai pro caô da semana. Quem tiver aí no podcast em áudio vai ouvir aquela vinhetinha maravilhosa. Quem tiver aqui no YouTube, você só vai ter aqui o clique assim, ó. Bem, a gente não poderia falar de outra coisa. A Polícia Federal indiciou o Jair Messias Bolsonaro e outras 36 pessoas por crimes contra o Estado Democrático de Direito no inquérito que apura a tentativa de golpe dos fascistas. O relatório da investigação foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. Entre os indiciados estão também os ex-ministros, militares, os generais Augusto Heleno e Braga Neto, além do presidente do PL, o partido de Bolsonaro atual, Valdemar Costa Neto. Agora cabe à PGR decidir se pede novas diligências, denuncia os investigados ou solicita o arquivamento do caso. Ficar de olho. Bolsonaro já foi indiciado neste ano em outras 2 investigações da PF, o caso das joias sauditas e a fraude no cartão das vacinas, ou seja, hat-trick. 3 vinhos já gelando lá na geladeira do Fagner. A conclusão do inquérito da tentativa de golpe ocorreu agora, dias após a revelação de que militares próximos a Bolsonaro haviam elaborado um plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Suavão. É a polarização, né? A esquerda querendo tudo escala a polarização querendo matar o presidente. A polarização é um lado quer envenenar o presidente, o outro é envenenado. E o outro é envenenado. Essa é a polarização. Antes do Fagner dar o tostão da voz dele, Leonel, aproveitar que você está aqui pra gente fazer esse debate, de alguma forma, a gente sabe, né? Que em tese, na teoria, a justiça é uma coisa, né? Justiça, o poder judiciário, né? Enfim, tem uma coisa, né? E a política eleitoral, partidária, enfim, são coisas diferentes. Mas assim, a gente sabe também que as coisas só funcionam na base da pressão, é importante. E como é que você vê, você agora, que será um político com mandato, mas mesmo um militante já de algum tempo, de sindicato, como é que você vê nesse atual contexto, como é que a gente, da sociedade civil, dos movimentos organizados, dos partidos de esquerda, dos políticos de esquerda, como é que a gente pode pressionar de alguma forma para que a PGR faça a denúncia, para que o Supremo coloque a justiça, a lei, em favor de prender Jair Bolsonaro e esses tantos séculos, né? São dezenas aí. Como é que você vê, ou seja, o papel agora, você de um político com mandato para isso, para a gente pressionar, porque a gente sabe que tudo que a gente está falando aqui, tudo que você milita aqui, tudo que a gente milita aqui na comunicação, no seu sindicato e tudo mais, em prol de uma sociedade melhor, mais igualitária, tem a ver com a prisão ou com o julgamento justo, né, de Bolsonaro pelos tantos crimes que ele cometeu. Rapaz, a gente vai ter que chamar o Supremo Tribunal Federal para o checkmate, para a realidade, para o que é a vida, fazer eles cumprir a missão, cumprir a Constituição, ponto. A gente sabe que, infelizmente, tudo é política, o Brasil está em disputa, a cidade do Rio de Janeiro está em disputa, o estado do Rio de Janeiro está em disputa e o Brasil está em disputa. E, no fundo, é só uma disputa por poder. A gente sabe que o Poder Judiciário, de fato, age politicamente, ponto. Até um juiz para dar uma sentença, eu estava falando aqui antes de chegar aqui, eu dentro do meu sindicato eu já vi 2 casos idênticos de trabalhadores, um ganhando ação, outro perdendo. Ou seja, por quê? Porque a verdade seja dita, o Poder Judiciário, o juiz julga da cabeça dele o que ele coloca na sentença, nada mais é uma justificativa lá, que ele vai colocar lá, quem quer faz, quem não quer inventa uma desculpa. Então vai inventar uma desculpa para julgar daquela forma. Então é uma disputa política, ponto. Estrategicamente, nessa disputa, pelo menos, me parece que a maioria do Supremo Tribunal Federal do Brasil, a gente criticou durante muito tempo as escolhas do Lula e da Dilma para o Supremo. Então, durante muito tempo, de fato, várias decisões foram conservadoras, foram
conservadoras e durante muito tempo, as decisões do Supremo Tribunal Federal foram conservadoras, foram reacionárias até, mas pelo menos, me parece que pelo menos depois da ameaça do fascismo no Brasil, eles viram que é um inimigo comum, eles têm uma maioria para tentar parar a ascensão do fascismo. O que eles precisam agora é ter coragem de fazer o que é certo. Sim. Porque não tem outra coisa, não tem manifestação que dê jeito, não vem, é a disputa política e a gente tem que, o dos 11 ministros ali, a gente tem que confiar naqueles 7 a gente precisa de 7 votos ali para prenderem Jair Bolsonaro, para ter coragem de fazer o que é certo. Então nós temos que, tem que fazer. Eu acho que o papel do Lula, do Flávio Dino, é muito interessante nisso, o Flávio Dino chegando, tentando convencer, querendo ou não, é o Gilmar Mendes que tem certo controle do Supremo ali, pelo que a gente sabe, ele tem uma certa liderança, ele é o decano, não tem para onde correr, então vai ter que ser essa costura política. Nós da comunicação, nós temos que dar a sustentação teórica e mostrar, e fazer a disputa dentro da justiça. Sim. Agora, é fato que eles vão fazer o discurso de vitimismo, a gente tem que estar preparado para isso, para a gente não virar a República da Banana dos Estados Unidos, que aquilo lá virou uma República da Banana. Lá virou mesmo. Fagner, a gente nem tratou, né, não teve programa, a gente vem vivendo uma das suas falas mais impactantes dos últimos tempos. Foram poucas, porque o senhor ficou muito tempo fora, né, por causa do trabalho, mas que me lembra muito é sobre o quanto você se sentia na eleição, tudo que a gente debatia aqui de eleição, político, partidário e tal, quanto você se sentia frustrado de não ter visto o andamento que a gente esperava contra o Bolsonaro e o governo Bolsonaro e o entorno prático ali do governo Bolsonaro em termos de justiça, né? A gente quer o Bolsonaro seja julgado e condenado pelos tantos crimes que cometeu, e esses 3 agora do indiciamento são só 3 deles, tem muitos outros. Inclusive, repito o que eu venho falando, os crimes da pandemia deveriam ser o primeiro a punir. A gente viveu uma mudança de cenário, né? Tem o atentado lá do cidadão que faz um atentado meio mambembe. Meia bomber. O meia bomber. O fascismo brasileiro tem um... Fascismo Chapolin Colorado. Kamikaze. O fascismo brasileiro tem uma coisa meio bambembe, né? E até por isso são muito perigosos. E a gente vê isso, e aí já ouve lá, né? Já começa, ó, pessoal do STF aí, o que... print de quadro do PL dizendo, acabou, agora já era anistia e tal. Eles tratam a anistia dos golpistas, né, do 8 de janeiro abertamente. Seria uma carta, né, a ser jogada na eleição, inclusive, do sucessor do Lira, na presidência da Câmara. E aí depois a gente vê o tal do plano para matar envenenado o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes, de um entorno do presidente, ali, de um segundo escalão do entorno. Foda que os caras pensam em envenenar 3 pessoas, assim, em questão de horas, e acham que ninguém vai perceber. Pois é, o Gustavo Os 3 vão morrer, assim, em questão de horas. Porra, que coincidência, né? O Gustavo Bebiano morreu e ninguém, né, foi atrás. Mas enfim. Pois é. E vamos ver com o Mauro Cid, que se cuide também, cuidado com o que bebe e com o que come, tá, Mauro Cid? E aí a coisa foi mudando, né? A gente vê, peraí. Os caras estão acuados, a coisa tá andando aí no sentido de que a gente volta a ter esperança lá no famoso sem anistia, o pessoal já começa a compartilhar. Eu, inclusive, já não gostava muito, eu acho que a gente podia mudar esse slogan aí do sem anistia também, mas enfim. De toda forma, a gente começa a ter esperança, já é a terceira indiciamento do Bolsonaro, de que o Bolsonaro vá pagar de alguma forma, vai pelo menos ser constrangido a um julgamento, né? Acho é pouco, né? É pouco, mas a prisão é muito pouco, né? É porque o bug jump em praça pública seria melhor. A prisão é muito pouco, é porque a gente trabalha dentro dos marcos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a gente tem que falar no máximo isso. Do Estado de Direito. Pois é. O lado B apoia o Estado de Direito. Pois é. Por enquanto. Rapaz, são 2 coisas, né? Primeiro é a questão do... Tem um direito, né, que a gente... Que toda pessoa, como diria Fernando Collor de Mello, né? Toda pessoa humana, né, que nasce, deveria nascer com esse direito inalienável, né? Que é o direito à esperança. É o que nos resta. É o direito à esperança. Então...
enquanto o direito à esperança existir, embora ele não esteja colocado lá na Constituição brasileira, com essas palavras, né? Mas enquanto ele existir dentro das nossas mentes, a gente tem que continuar acreditando e esperando que no final o bem pode vencer, né? A vitória pode ser nossa, né? São muitos os crimes que esse homem cometeu. Na verdade, né, isso a gente está falando aqui só da presidência da República. Se a gente for falar desde a vida pregressa dele, desde que ele se elegeu vereador, lá em 1989, se não me engano, sei lá, se a gente for começar a falar de lá, sabe, esse cara vai pegar mais de 1000 anos de cadeia, né? Então, a gente tá falando só da presidência da República, né, cara? As vidas que se perderam, assassinadas porque ele incentivava a violência contra militantes da esquerda. A gente tem o caso aí de Moa do Catendê, do Mestre Moa, tem o caso do Marcelo, que foi aquele que morreu em Foz do Iguaçu, se eu não me engano, né? E muitos outros, né? A gente teve todos os crimes cometidos na pandemia, o incentivo à aglomeração, né? A recusa em comprar vacina, né? A gente sabe de toda a ligação que esse homem tem com aquilo que há de pior na política nacional, desde grupo de extermínio a sicário e miliciano, e entre outras coisas, né? Então, o que a gente tem nesse momento, e aí agora é revelado essa situação toda, né, que foi revelada ao longo dessa semana. Então, o que nos resta é o direito à esperança. Enquanto acontecer, enquanto houver a esperança de que não só o Jair Messias Bolsonaro, mas Jair Messias Bolsonaro e toda a sua entourage ali de militares. O meu sonho é ver, inclusive, empresários que financiaram todo esse movimento, né, esse movimento, né, neofascista no Brasil. E aí a gente tem aí vários empresários, inclusive empresários de mídia, né, alguns já não estão mais aí, já estão no inferno, mas tem outros que estão muito bem por aí. Circulando livre, leve e solto, inclusive agora fazendo acenos ao novo governo, que já não é tão novo, que já tá quase na metade. Então, cara, o que nos resta é o direito à esperança. Hoje o Gerson Camarote, o impoluto Gerson Camarote da Globo News, falou que é um dia triste pro Brasil, porque a gente teve um ex-presidente indiciado. Meu querido, fale por você. Fale por você. Eu não tô alegre, né? Mas não tô nem um pouco triste, porque triste foi, né? Falou. Triste foram os 4 anos que esse sujeito esteve na cadeira da presidência da República, subvertendo tudo que a gente, né, se convencionou a chamar de política, né? Levando a política às piores consequências, levando a política ao familiar não falar mais com o familiar, ao vizinho matar vizinho e por aí vai, né? Então fale por você quando você acha triste. E aí uma outra coisa que eu queria deixar, né, comentar sobre esse caso é que o outro impoluto também, General Braga Neto, né, o sujeito deplorável, né? Deplorável, ele soltou uma nota. Ele soltou uma nota dizendo que repudia as acusações e que não entende, né? Que, enfim, inclusive a imprensa ficou sabendo antes dele. Olha só, né? Quem diria que um militar é contra a liberdade de imprensa, né? Militar, se não tiver liberdade de imprensa, como é que as pessoas vão saber que os militares, por exemplo, superfaturam Viagra, superfaturam doce de leite, superfaturam muitas outras coisas, superfaturam obras, inclusive, prótese peniana, e por aí vai, né? Então, seu General Braga Neto, o papel da imprensa é colocar aí o furo para que as pessoas tomem conhecimento daquilo que vocês não querem que a sociedade saiba, né? Fora isso, não é jornalismo, é SBT.
Rede TV, né? De vez em quando funciona no Brasil, né? É raro. O SBT, inclusive, funcionou no caso da bolinha de papel. Se não fosse o SBT, ninguém saberia que o que bateu na cabeça do Serra foi uma bolinha de papel. Mas é isso, né? Se não for jornalismo, é SBT, é Rede TV, essas coisas que vocês estão acostumados a comprar. Luara, se o pessimista do Engenho da Rainha tá falando de verbo esperançar, a otimista de Vila Velha deve estar já pronto, já com champanhe já na mesa, né? Como é que você viu esse indiciamento, esse terceiro indiciamento do Bolsonaro? Como é que você faz essa leitura? E principalmente, e aí tem uma outra leitura que eu queria convidar também você a fazer, que é a leitura eleitoral, né? Porque acontece mais um indiciamento, o lance lá do kamikaze lá, do doidão lá que se matou, para essa prisão desses militares tramando uma execução do Lula, a coisa foi escalonando. E é bom lembrar que o Bolsonaro, há semanas atrás, já sendo normalizado pela mídia novamente, escrevendo coluninha sobre democracia, aceitar as urnas. Dando entrevista no Globo. Dando entrevista no Globo sobre eu sou o candidato. Ainda que a justiça funcione, vamos ver como a justiça vai funcionar, isso politicamente para ele é mais um indiciamento, mais um crime que ele vai ter que responder, né? E não necessariamente a esquerda ou o campo democrático ganha com isso, mas até entre eles a gente sabe que eles são mais fraticidas do que nós, hein? Acreditem, eles são mais fracionados do que a gente. Como é que você também tá vendo questão política, ou seja, né? Tarcísio de Freitas, né? Dando uma risadinha, Caiado, que dizem que tem pretensões, dando uma risadinha, Zema, como é que você vê isso? Pois é, Caio, vou primeiro, né, começar com essa coisa, Fagner esperançoso, imagina daqui, né? Eu acho que é importante o indiciamento, mas eu fico preocupada com uma coisa, assim, já vou entrar nesse do discurso, assim, essa normalização do Bolsonaro, que é feita de onde menos se espera que não vai sair nada mesmo, então é feita pela mídia hegemônica, já vinha sendo feito. Essa declaração que o Fagner trouxe aqui do Camarote, por exemplo, também é uma normalização. Oh, que tristeza, né? Nós que vivemos nesse país tão republicano, né? Nessa democracia tão consolidada, que tristeza ter A tradição desse país é o golpe, gente. O Bolsonaro não conseguiu consolidar a grande tradição desse país, que é o golpe. Sabe, o Brasil desde a República, ou até antes, mas vamos pegar aqui o período republicano, né? É golpe. Então, assim, essa é a grande tradição desse país. Não adianta fugir das questões assim. E aí, do papel do Exército. Então, a gente tem um timing aí muito interessante para poder rever, né, o papel do Exército, se vai entrar ou não, né, no ajuste fiscal, né? Dizem que vai, mas eu tenho aí as minhas dúvidas. Era um grande momento para poder pressionar. E tem essa coisa da normalização dos discursos que me incomoda muito, porque ela é feita não só à direita, ela é feita à esquerda também. O próprio Lula mesmo, o PT, não ter chamado algum grande movimento para poder denunciar a barbárie golpista, porque não se trata só da tentativa de golpe, né, que não se consolidou, mas que passou por Brasília, aquela devastação ali na Praça dos Três Poderes. Gente, tinha tentativa de assassinato da chapa eleita, não só presidente, e de um ministro do STF. Se isso não é grave para mobilizar as pessoas contra o bolsonarismo, a extrema-direita e o Exército, né, a ala, vamos separar, vamos fingir que existe uma separação da ala golpista e da ala oportunista, porque eu acho que o Exército é separado, sim. Né? O golpe não se consolidou porque não havia a oportunidade real de se consolidar. Essa é a verdade. A gente não pode se enganar de que existe, de fato, uma ala legalista, democrática dentro do Exército Brasileiro, porque até então a tradição do Brasil é o golpe. Né? A gente tem, eu acho também, eu quero comentar depois um pouco sobre o timing, também sobre o filme, né? Eu ainda estou aqui, que está nosso representante aí no Oscar, agora devidamente inscrito e tal. Eu falo do timing político disso, né? As pessoas voltando a falar da ditadura como não aquela coisa de naquela época que era bom, porque os bolsonaristas fizeram isso, né? Conseguiram sequestrar também, né, além de pessoas que foram sequestradas e torturadas, sequestrar e torturar a nossa memória. Então, até hoje, a gente, agora, né, de uns tempos para cá, a gente passou a ouvir que no tempo da ditadura era bom. Então, esse papel do Exército, essa normalização do Exército, das Forças Armadas,
como parte da vida política, isso a gente precisa extirpar, sabe? É o momento para que a gente faça um grande movimento de... aqui estou jogando só ideias, mas assim, de mobilizações, de aulas públicas, de mais documentários, em que a gente discuta o papel das Forças Armadas, para que a gente crie documentos sobre isso, documentos sobre a participação e as tendências golpistas dentro das Forças Armadas, o fato de que eles não podem estar na política, não podem, não devem, isso deve ser separado formalmente, sabe, rever aquela porcaria de artigo 142 e não sei o que lá. Não, tem que acabar com isso de uma vez por todas. Não tem que ter uma linha cinzenta ali. Isso tem que ser colocado para que todo mundo volte aquilo que na redemocratização parecia que tinha sido consolidado. E não, gente. A democracia, essa geringonça que a gente chama de democracia burguesa, porque né, esse amontoado de ideias, mas que para muita gente não existe democracia até hoje. Né, nos morros a gente sabe, nas periferias a gente sabe, no interior do Brasil a gente sabe que a tortura ainda é legalizada, que a democracia ainda não chegou plenamente, que os direitos não são acessados devidamente. Isso precisa ser tratado ali, sabe? Eu acho que, eu discordo de você, Caio, eu acho que a palavra de ordem de anistia, sem anistia, ou anistia, o cara, é bom pra gente fazer esse link com o que não foi feito na ditadura também. Ainda que seja uma utopia muito grande, de que a gente vai, né, rever a lei de anistia, é importante para a gente resgatar o termo do que é anistia. Porque quando se fala anistia, hoje as pessoas pensam só na passada de pano. A gente não fala da luta dos anistiados de verdade, de quem lutou por esse país, de quem morreu, de quem foi torturado, de quem não teve o corpo, a família não pôde velar o próprio corpo, sabe? O corpo de alguém querido. A anistia era para significar isso. Era para significar um retorno destes filhos do Brasil. E não, significou uma passada de pano geral. E agora está significando de novo. E aí eles estão conseguindo, eu acho, ressignificar para, olha só, mas coitadinha da senhorinha que estava lá e pegou, fulano de tal, que pegou 17 anos de prisão. E de fato, existem contextos diferentes. Mas a gente tem que dizer que democracia é coisa séria. Porque senão nunca vai ser coisa séria. E até o momento não é. Como eu falei, né, pela falta de acesso aos direitos e a falta de acesso a essa democracia que está aqui na nossa idealização, até hoje não existe essa democracia. Eu acho que era uma grande chance para a gente retomar os debates por aí, sabe? E isso não é feito também à esquerda por causa desse discurso de normalização. E aí eu acho, assim, essa coisa de apaziguar, né, de união e reconstrução que o governo pegou, está levando até as últimas consequências também nessa coisa da normalização. Isso não mobiliza. E a gente está vendo do lado de lá quem é que tá. É gente que queria matar, saca? Não é um negócio assim, pô, vamos aqui... sabe, não é igual os caras que faziam ali o discursozinho e tá, e na câmera, igual o Leonel tá falando ali. Passou disso. Passou há muito tempo. A gente já teve morte, quantas mortes, né, Bolsonaro causou, não só na pandemia, mas essas mortes, né, por intrigas entre as pessoas, né, legação das armas, a coisa toda, como degringolou até esse atentado. E aí eu quero chamar a atenção por quanto eu acho perigoso essa ideia. Por mais que a gente ria dos memes e tal, não tô aqui fazendo o papel de, sabe, não é virtuosismo, nada disso. Mas eu acho que é perigoso a gente... rir demais e acabar se esquecendo que o que esse cara queria era explodir mais gente, sabe? Era provocar mais estrago além da própria morte, né? Então, assim, as causas, a forma como ele agiu e tal, ainda não está tudo muito claro, mas tratar sempre como uma piada ou tratar esses caras como burros, eu acho que muitas coisas aconteceram para que não desse certo, mas a verdade é que a partir do momento em que você planeja alguma coisa para dar certo. Eu acho até que pode ter uma burrice, uma idiotice mesmo, como eu falei, meio mambembe. Mas Sim, foi o que eu falei. O assustador é a coragem deles de fazer até isso. Por né? isso é perigoso. Porque é isso, assim... Sim, exato. Assim, vou levar aqui, ó... Eu vou levar aqui a última consequência, né? O cara que quer explodir o ministro Alexandre de Moraes e explodir porque não sabe manipular, é muito voluntarioso, quer fazer... Ou seja, o nível que o fascismo brasileiro tomou nessas mentes dos trabalhadores, o cara era um trabalhador normal lá e virou um suicida. E assim, de fato, é pitoresco. Mas até por ser pitoresco, olha o perigo dele matar o segurança, né? Assim...
o que é um atentado contra o Alexandre de Moraes e matar os seguranças, matar o polícia, explodir no táxi, explodir na casa e cheio de explosivo e ferir a casa ao do lado. Olha o nível de... Porque é isso, assim, tem uma galera que sabe fazer isso. Foram indiciados aí. Né? Tem uma galera que sabe fazer. E já fizeram na ditadura militar, sempre fizeram. E fizeram, ninguém viu, ninguém sabia, esconde o corpo. E, enfim, esses sabem fazer de uma maneira, né, mais técnica, assim, né? Os militares sabem matar. Eles sabem, eles têm a técnica. Eles aprenderam assim, eles se ensinam assim. Mas o tiozinho lá de Santa Catarina, não. Então, assim, olha... O último pitaquinho nessa situação aí é o seguinte, rapidamente. Por favor. Cara, talvez, Fagner, esse teu esperança aí signifique a gente parar o Bolsonaro. Mas e o bolsonarismo, né? E o bolsonarismo? Esse bolsonarismo a gente tá travado, os caras estão, e isso tá alimentando, eles veem o Lula presidente, o Lula no G20, isso vai aguçando o ódio deles. Esse cara teve coragem nesse momento, não é à toa. Não é à toa. Quando ele vê que o status quo, o Brasil tá pacificado, que não tem uma menor chance, que o Lula tá governando, com os problemas, sim, a gente tá com os problemas de conseguir avançar do ponto de vista social, muito por conta da independência do Banco Central, por conta do Congresso, do Congresso ultradireitoso que a gente tem, etc, mas esse cara, ele vai, e aí, cara, isso precisa parar, senão a gente tá fadado, assim, aí tu fala esperançar, agora vou ser o pessimista aqui, cara, a impressão que eu tenho é que a gente tá num país fadado a ser a periferia do mundo ocidental, e dane-se. Sabe, cara, porque qualquer estratégia de desenvolvimento, a direita usa a extrema-direita para se blindar. Olha que loucura. Enfim. E a gente agora no contexto com o Trump, né, cara? Então, assim, ou a gente mobiliza o nosso povo, né? E aqui eu acho que a América Latina precisa estar bem atenta a isso. Ou a gente mobiliza o nosso povo de verdade, de várias formas, tá? Eu tô falando aqui, mas sem fetichizar a rua também, sem fetichizar movimento desorganizado, essa estratégia, né, uma coisa que seja sem tática, enfim. Tô falando de pegar ali, fazer conferência diversa, sabe? Mobilizar a nossa gente. Mobilizar quem tá em cada setor, né? A comunicação, o G20 social, né? Fez um pouco disso. Eu acho que existe sim uma tentativa. E claro, nós estamos falando de um país, né, de dimensões como, né, continentais, como é o Brasil, mas que ou a gente faz agora, que vamos dizer, nós estamos com a caneta na mão, ou não adianta tentar conter, sabe? Eu acho que a galera do lado de lá tá muito mais disposta, me parece. Justamente porque há essa normalização do lado de cá também. Então, tem um pouco disso que me preocupa bastante. Aí, tentando entrar rapidamente, Caio, na sua pergunta do eleitoral, né? Como é que vai ficar? Porque eu acho que existe esse cálculo, sim, de, se vão pegar o Bolsonaro aqui, antes das eleições, e pode ter uma mobilização aí contra... se ele vai ser ou não o grande vencedor, porque tentaram colocar isso também, né? Teve gente que colocou que sim, outro que não, a esquerda e a direita, quem perdeu, quem ganhou, enfim. Mas eu acho que está para além do cálculo eleitoral. É a questão de sobrevivência. No caso ali do Lula, literalmente, né? Porque, você tá com a faca no pescoço, você é o alvo, saca? E eu acho que devia gerar uma preocupação um pouco maior aí sobre os rumos da democracia no país. E aí, falando dessa democracia burguesa que a gente aí mesmo, saca? Tipo, básico. Básico. Eu falei que ia comentar o Ainda Estou Aqui, mas já vou prometer que aí eu me comprometo, vou fazer uma resenha pro Lado B de Ler, pode ser? Por favor, as pessoas querem te ler também. Eu chorei do começo ao fim. A gente vai falar aqui no finalzinho, vai dar o recado do filme. Deixar o like, por favor, pessoal, ver se você tá chegando aí, ver se você assina, por favor, o canal, ativar as notificações, deixar seu comentário, suas perguntas, fala um pouco sobre o que a gente está falando aqui. Se você é do time mais esperançoso, mais otimista, mais pessimista, deixa aí também. Pra gente é importante essa interação. O YouTube serve para isso. O YouTube tem essa vantagem da gente ler vocês também e conversar com vocês. Leonel, muito obrigado pela sua presença. Acho que a gente
conseguiu falar de bastante coisa aqui. Estamos aí na expectativa, vamos acompanhar de perto o seu mandato. Você também tem a casa, já conheço aqui o seu assessor, você tem a casa aberta aqui, enfim, para comunicar, enfim, suas iniciativas, seus atos e tudo mais. Desejamos sucesso, né? Que seja um mandato de alguma forma vitorioso, porque a gente sabe todas essas contradições que você citou aqui, né? Mas a gente acredita que novos nomes oxigenando, com uma nova forma de fazer política, fazer a velha política, mas de nova forma também, pra gente é muito legal. A gente que está acompanhando aqui de perto, faz o Lado B do Rio há tanto tempo, a gente viu a esquerda ser dado como morta, o PT ser dado como morto, Lula ser dado como não player, e aí quando a gente vê, né, novos quadros aí eleitoralmente, a gente também se esperança, como o Fagner disse. Obrigado. Deixa seu recado final, suas redes e tudo mais, como a gente pode te acompanhar. Show. Como o Fagner falou aqui, ele ficou desgostoso que ele percebeu que não é crítica não que tu fez, cara, é constatação. A gente é eleito e a primeira coisa que a gente pensa é já como se a gente já estivesse em campanha para a próxima eleição. Isso quer saber, sem hipocrisia nenhuma, eu também penso assim. A única diferença, talvez, é que eu tenho uma porra de uma consciência aqui, de um caminhão nas costas aqui que fica falando na minha cabeça aqui, e eu não posso perder, não posso esquecer de onde eu vim, não posso esquecer o que eu vim fazer aqui, e quero sim, a gente vai pensar em reeleição, infelizmente, verdade seja dita, a gente acaba pensando qual o próximo passo, se é uma reeleição, se é disputar outro, quem político que fala isso está mentindo, mas a gente tem que ter o pé no chão. Eu costumo dizer, pé no chão, cabeça erguida para seguir, mas o pé no chão é pagar o preço de, às vezes, de ficar do lado do povo, do lado de quem mais precisa. É isso que eu vou tentar. Pode me cobrar, tô aqui para isso. Enquanto eu ainda tiver força, eu vou tentar dar o meu melhor. Quando eu não tiver mais, paciência. É isso, é ter o mandato e o mandato como horizonte, e também ter o horizonte da transformação da vida das pessoas. Exatamente. Como objetivo, né? Minhas redes, Leonel de Esquerda, galera, por favor, dá essa moral lá. Só chegar lá no Instagram, Facebook, TikTok, ou você é de esquerda e não sabe, no YouTube. O Leonel não tem nenhuma relação com o Leonel Brizola, não? O nome? Meu pai me botou meu nome de Leonel porque meu pai é brisolista, né? Meu pai é brisolista, eu nasci em 1989. Brizola disputando a presidência da República. Meu pai semi-analfabeto, paraibano, mas sempre foi de esquerda. É isso aí. Então, sempre que eu via desde a primeira vez, eu imaginei que tivesse. Já deixa seu boa noite, então, por favor, Fagner. Não, agradecer, Leonel. Prazer conversar com você pessoalmente pela primeira vez. Já estou ligado lá nas suas redes, vou continuar, obviamente. Agradecer a Lu pela presença, mais uma vez aqui com a gente, Caio. E só quero dar um recado final. A gente estava falando agora há pouco aí do Ainda Estou Aqui, né? No domingo agora, dia 24, vai acontecer lá mais uma edição do projeto, nosso querido projeto Domingo é Dia de Cinema, lá no Estação Net Rio, né? Contar aí para quem não conhece pela milésima vez aqui, é um projeto que foi criado há mais de 25 anos, voltado para poder servir como educação complementar aos estudantes de pré-vestibular de favela aqui do Rio de Janeiro. O camarada Leon Diniz que toca isso aí na raça há muitos anos, professor de geografia. E a gente agora, esse domingo, vamos fazer a sessão do Ainda Estou Aqui, né, lá às 9 horas da manhã. O ingresso, eu não estou com o valor aqui exatamente, mas acho que é R$5, quer dizer, muito mais barato do que uma sessão de cinema tradicional. Domingo, dia 24 de novembro, às 9 da manhã, lá no Estação Net, Rua Voluntários da Pátria, número 88, ali pertinho da estação de metrô de Botafogo. Depois do filme tem uma roda de conversa com a Marina do MST, que também já esteve aqui com a gente antes de ser eleita deputada, e com o camarada professor Lucas Pedretti, que é uma das pessoas precisamos trazer aqui. Precisamos trazer aqui, é uma das figuras que mais da nova geração aí, né, os acadêmicos já da nova... aqui, inclusive. Né? Sim. Não, da nova geração aí de acadêmicos, uma das que mais entende e que é muito didático sobre esse tema da ditadura civil-militar
Então, o filme vai rolar lá às 9, é uma sessão, repito. O Domingo é Dia de Cinema é um projeto voltado para estudantes de pré-vestibular de favela, só que a gente sabe as dificuldades, né? Enfim, por mais que muitas vezes rola um movimento de juntar a galera que às vezes, né, não tem dinheiro para poder pegar um ônibus, não tem dinheiro para poder pegar um metrô, para poder chegar no cinema, rola esse movimento, mas a sessão também é aberta para pessoas como nós aqui, que não estamos mais em tempos de vestibular, né? Então é importante que a gente ocupe o cinema, porque obviamente é um projeto em parceria lá com a Estação Net Rio, mas a Estação Net Rio quer que o cinema fique lotado, porque eles estão cedendo lá uma manhã inteira de domingo pra gente, pra poder fazer o projeto. Se eles começarem a achar que o filme não dá ninguém lá, eles vão acabar com o projeto e vão falar, não, vocês estão ocupando minha sala aqui, podia estar vendendo ingresso e botando outros filmes aqui, né? Então a gente precisa ocupar. Eu vou estar lá, eu não vi o filme ainda porque eu tô me segurando pra poder ver no Domingo é Dia de Cinema. Tá foda porque 99% do meu círculo de amizade já viu e eu não vi ainda e não posso falar sobre ele, né? Mas então eu vou estar lá. A gente pode comentar no grupo. Pois é. Então eu vou estar lá no domingo, vou chegar às 7 da manhã, porque eu acho que vai lotar a sessão. Então eu quero chegar cedo para poder garantir meu ingresso, que eu não vou pedir ingresso pro Leon na mão grande, mas se ele quiser me dar, eu aceito. R$5, mano, porra. Não, mas pode ser que eu chegue lá e não tenha mais ingresso. A vaga pelo meu ingresso. Vou chegar lá às 7 da manhã, porque eu quero ser como todos, isso, né? Vou aí, chegar lá homem do povo. às 7 da manhã para poder garantir meu ingresso. Rua Voluntários da Pátria, número 88, em Botafogo. Também vai ter participação do Eric Lemos e muito feliz que, pelo que eu tô vendo aqui, não sei se só essa edição ou se o Domingo é Dia de Cinema como um todo, o projeto como um todo, com bastante apoio, inclusive apoio público, né? Tô vendo aqui, tem apoio aqui, Governo Federal, Ministério da Saúde, SUS, Fiocruz. Espero que seja de maneira definitiva, porque esse projeto é incrível e merece. Sobre o filme, realmente um filme muito forte, uma história muito bonita e triste de ser contada, e foi contada de uma maneira muito, muito bonita. O Leon, inclusive, falou comigo hoje que em breve, quando tiver alguma outra sessão de algum outro tema, ele falou que alguém do lado B vai estar entre os convidados para poder... B para debater um filme de comunicação. Para debater lá. Passar um filme desse aí de comunicação. É um risco, tá? Que você vai correr, tá, Leon? Mas pode chamar. A gente dá conta. Luara, um beijo. Até semana que vem. Valeu, Caio. Valeu, Fagner. Valeu, Leonel, pelo papo. Muito sucesso aí para você, no seu mandato, em tudo, exceto sábado que vem, que Galo e Botafogo se enfrentam aí, meu Galo e seu Botafogo se enfrentam aí na Libertadores. Sério isso? Não acredito. Tentei não falar de Botafogo. Aqui, ó. Não acredito. Não, ele já tinha. Só lamento por você, aqui. minha querida. Não, espero que seja um dia de grande futebol do Hulk, mas que saia aí os vencedores, os melhores, enfim. Mas eu quero deixar aqui, além de já a promessa, né? Acabei já me comprometendo aqui, então quem ainda não viu, veja, porque eu tenho medo de incorrer em algum spoiler na minha resenha. Vai ser com spoiler, assim, até porque é uma história conhecida, né? Não tem grandes coisas. Não, mas eu tenho, né, fiquei muito reflexiva sobre tudo, assim, né, desde que vi, antes de ver, e também vendo aí as críticas, as resenhas, tudo. Então, espero trazer alguma coisa legal para vocês. Mas quero deixar também um abraço, cara. Esse fim de semana eu estive em São Paulo e encontrei uma ouvinte muito querida do lado B do Rio, que o lado B, na verdade, me trouxe grandes amigos também, né, grandes amigas, principalmente. E aí, a Lia Costa... Encontrei com ela e com a Dandara, a namorada dela, duas queridas. Lia, ouvinte do lado B, sempre troca muita ideia. É uma grande formuladora também, a Lia é psicóloga. Então, acho que vale a pena conhecer o perfil dela também, porque ela traz formulações bem interessantes, principalmente sobre o discurso decolonial. Então, deixa eu pegar aqui certinho a @, dela, para vocês acompanharem também. É Live Cossati. LV, né, de tipo live, então Live Cossat, Live Cossati, Lia Costa, que é uma grande, falei Lia Costa, né? Eu nem sei se esse é o sobrenome realmente dela, eu acho que sim, mas a @ dela eu falei certinha, né? Acompanhem, cara, é muito bom de acompanhar. Eu trago muitas das coisas que eu converso com a Lia, que eu passei a conversar com ela justamente porque, né, eu vindo lá do B, a gente fez essa amizade,
E aí, muitas coisas que a gente conversa, às vezes eu trago para cá também. Então, agradecer a Lia e a Dandara, né, pela disponibilidade, por a gente ter encontrado para tomar esse café e pelas trocas que o Lado B me proporciona também com os nossos ouvintes queridos que formam essa comunidade maravilhosa. Brigadaço. É isso. Você foi falar de futebol? Eu não queria ter falado de futebol, mas você trouxe futebol. Já passou. Já passou e agora. Passado. E agora eu tô fechado com você. Então tá tudo certo. Então agora a gente. Pronto. Agora vem me zicar, é mole? Não, que zicar não. Tamo fechadinho junto aí. Lá em Buenos Aires. A gente vai encerrando por aqui. Semana que vem a gente volta para falar com mais um vereador eleito, dessa vez um vereador de uma cidade aí das Minas Gerais, é o lado B do Rio, que é o lado B do Brasil. Então a gente também vai debater aí questões de âmbito municipal, mas também de âmbito nacional, com um vereador eleito lá de uma cidade de Minas, que a gente já falou por aqui também. Então fica aí o segredo. Forte amplexo e até lá. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.